Você já parou para pensar que o sofrimento muitas vezes é dobrado? Primeiro, quando nos antecipamos a um problema, e depois, quando ele realmente acontece. Mas, e se eu te dissesse que existe uma maneira de transformar essa preocupação constante em serenidade? Marco Aurélio, o imperador filósofo, deixou ensinamentos poderosos para ajudar a mente a se libertar dessa angústia. Hoje, vamos explorar os princípios do estoicismo e como eles podem levar a uma vida mais tranquila, livre das amarras da ansiedade e do medo. O maior erro que alguém pode cometer é viver constantemente com medo de errar. Um dos pilares do estoicismo é viver no presente. Isso significa agir de forma plena e consciente, sem se deixar consumir pelo passado nem se preocupar com o futuro. Quando nos concentramos no agora, nosso foco está na ação e no progresso. Aqueles que estão sempre à frente de si mesmos, ansiosos pelas possibilidades de amanhã, nunca encontram paz. O sofrimento se multiplica ao anteciparmos problemas que talvez nunca aconteçam. Quando nos preocupamos com algo que ainda não existe, enchemos nossa mente de pensamentos negativos que nos distraem das nossas responsabilidades e comprometem nosso desempenho. O estoicismo nos ensina que a ansiedade surge quando a mente se perde entre o que já passou e o que ainda está por vir. Aquele que vive preso ao passado carrega as dores de ontem, enquanto quem se perde no futuro é consumido pela incerteza. Por isso, viver no presente é fundamental para a saúde mental. Aceitar o que não podemos mudar no passado e focar no que podemos fazer agora é o segredo para uma vida mais leve. Ao fazer isso, moldamos o futuro a partir do momento presente, sem carregar os fardos desnecessários da preocupação. Marco Aurélio nos ensina que a verdadeira liberdade começa com o entendimento de que o sofrimento muitas vezes é causado pela nossa reação emocional aos acontecimentos. Nossa mente cria julgamentos sobre eventos e situações, mas esses julgamentos estão sob nosso controle. Se estivermos constantemente preocupados com algo fora do nosso alcance, estamos deixando que nossa mente se prenda a situações externas que não podem nos afetar. A vida não segue um roteiro, e muitos dos eventos que nos afligem são simplesmente uma reação mental a algo que não podemos controlar. Portanto, a preocupação não faz sentido, pois ela nos impede de ver as oportunidades e as soluções que estão diante de nós. O estoicismo também nos ensina sobre o autocontrole. A preocupação excessiva é uma reação emocional que pode ser gerenciada. Não podemos evitar sentir emoções como tristeza, raiva ou frustração, mas podemos escolher como reagir a elas. O grande desafio é não deixar que essas emoções controlem nossa mente e nossas ações. Em vez de nos entregarmos ao medo e à ansiedade, devemos aprender a observar nossos sentimentos com distanciamento e tomar decisões com clareza. Quando praticamos essa forma de autocontrole, reduzimos a intensidade da preocupação e conseguimos lidar de maneira mais saudável com os desafios da vida. E é preciso lembrar que, se a dor ou o sofrimento forem inevitáveis, ele virá. A preocupação, no entanto, é uma atividade mental inútil. Como disse Epicteto, a preocupação não tem um objetivo real. Ela existe apenas em nossa mente. E como a maioria das coisas que realmente importam, a preocupação não está no mundo material. Preocupar-se é um desperdício do nosso tempo, o bem mais precioso que temos. O que nos causa sofrimento não é o que imaginamos, mas o que de fato acontece. Portanto, nossas preocupações são uma ilusão, uma antecipação de algo que muitas vezes nem sequer se concretiza. Em seu livro Meditações, Marco Aurélio compartilha princípios profundos que podem libertar a mente da preocupação e nos ajudar a cultivar uma vida mais serena. Ele nos ensina a lidar com as dificuldades de forma ponderada e a compreender que a vida é feita de incertezas e mudanças inevitáveis. Ao aceitar a natureza transitória da vida, podemos reduzir o impacto das dificuldades emocionais. Aqui estão 3 princípios estoicos que nos ajudarão a transformar a preocupação em serenidade. 1. Aceitação da natureza da vida.
Marco Aurélio nos ensina que a vida é imprevisível, cheia de mudanças e desafios que não podemos controlar. A chave para a paz interior é aceitar essa realidade, pois muitos aspectos da vida estão além de nosso alcance. Quando aceitamos que não podemos controlar tudo ao nosso redor, liberamos a ansiedade e o sofrimento causados pela tentativa de controlar o incontrolável. Aceitar a vida como ela é não significa ser passivo, mas entender que a verdadeira liberdade está em como reagimos aos desafios, não no que acontece fora de nós. Em vez de nos preocuparmos com o que não podemos mudar, devemos focar no que podemos controlar: nossas ações, pensamentos e atitudes. Essa prática de aceitação nos traz equilíbrio, permitindo que enfrentemos os obstáculos com serenidade, sem nos deixar dominar pelo que não está sob nosso controle. Ao entender que tudo é transitório, passamos a viver com mais leveza, sabendo que nossa resposta à vida é o que realmente importa. 2. Separar o que podemos controlar. No estoicismo, um dos ensinamentos mais importantes é a diferença entre o que podemos controlar e o que não podemos. A maior parte das nossas preocupações surge da confusão entre essas duas áreas. O que está sob nosso controle são nossas atitudes, pensamentos e reações diante dos acontecimentos. Por exemplo, podemos escolher como reagir a uma situação difícil, como manter a calma em meio ao caos, ou como direcionar nossa energia para ações positivas. Por outro lado, as ações dos outros, os acontecimentos externos e as circunstâncias imprevistas não estão ao nosso alcance. Quando tentamos controlar essas coisas, inevitavelmente enfrentamos frustração e sofrimento. Ao reconhecermos que não temos controle sobre tudo, mas sim sobre a nossa resposta às situações, conseguimos direcionar nossa energia para o que realmente importa: nossas escolhas e nossa mentalidade. Compreender essa distinção ajuda a reduzir o sofrimento desnecessário, pois paramos de nos preocupar com coisas que não dependem de nós. Focamos no presente, na nossa ação e na nossa reação, o que nos traz uma sensação de equilíbrio e paz interior. Ao fazer isso, aceitamos que, mesmo que não possamos controlar o mundo ao nosso redor, podemos sempre escolher como viver dentro dele. 3. Prática do desapego emocional. O estoicismo ensina que, embora não possamos evitar sentir emoções, podemos controlar como reagimos a elas. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que as emoções não nos definem. Elas são reações temporárias a estímulos externos, e não um reflexo direto de quem somos em essência. Ao praticarmos o desapego emocional, aprendemos a observar nossos sentimentos com distanciamento, sem deixá-los tomar o controle de nossas ações e pensamentos. Desapegar-se emocionalmente não significa suprimir ou ignorar o que sentimos. Pelo contrário, é um convite para reconhecer as emoções sem permitir que elas nos dominem. Quando somos tomados por raiva, tristeza ou medo, temos a capacidade de parar e refletir antes de agir. Esse espaço de reflexão nos permite escolher uma resposta mais equilibrada, ao invés de reagir impulsivamente. Por exemplo, em uma situação de conflito, ao invés de ceder à raiva, podemos decidir responder com calma e clareza. Esse desapego é fundamental para a nossa paz interior. Quando não nos deixamos controlar por emoções negativas, conseguimos manter nossa estabilidade emocional, mesmo diante das adversidades. O estoicismo nos ensina que as emoções não precisam governar nossas vidas. Podemos sentir tristeza ou frustração, mas ao praticar o desapego, escolhemos não deixar que esses sentimentos nos definam ou nos impeçam de agir de maneira sábia e racional. Além disso, a prática do desapego emocional nos ajuda a desenvolver uma resiliência maior. Ao reconhecermos que as emoções são passageiras e que podemos escolher como nos comportar diante delas, nos tornamos mais fortes, mais calmos e mais equilibrados. Isso não significa ser insensível ou indiferente, mas sim ser capaz de lidar com as emoções de maneira saudável, sem permitir que elas causem um impacto negativo em nossa vida.
O estoicismo nos ensina que a verdadeira paz interior não é encontrada na ausência de problemas, mas na forma como lidamos com eles. A vida, por sua natureza, é imprevisível e cheia de desafios, mas a maneira como reagimos a esses desafios é o que determina nossa serenidade. Ao viver no presente, nos libertamos da prisão da ansiedade, que nasce das preocupações com o futuro ou dos arrependimentos do passado. Quando focamos no momento atual, nos concentramos no que realmente podemos controlar, como nossas atitudes, escolhas e respostas. Aceitar o que não podemos mudar é um dos princípios fundamentais do estoicismo. Muitas vezes, ficamos obcecados com situações que estão além do nosso controle, como o comportamento de outras pessoas ou eventos imprevistos. Esse tipo de preocupação é um peso desnecessário, que só nos impede de viver plenamente. Aceitar que não podemos mudar essas circunstâncias nos permite direcionar nossa energia para o que realmente importa: nossa atitude e nossas ações. Focar no que podemos controlar nos dá o poder de transformar a preocupação em serenidade. Quando paramos de tentar controlar tudo ao nosso redor, podemos concentrar nossa energia em melhorar nossas respostas, em manter nossa mente calma diante do caos e em agir com sabedoria. O estoicismo nos ensina que temos o poder de controlar nossa mente e nossas emoções, e ao fazer isso, somos capazes de viver uma vida mais tranquila e equilibrada. A preocupação excessiva, em grande parte, nasce da nossa tendência a querer controlar o incontrolável. Porém, ao aprender a liberar essas preocupações, aceitamos que nem tudo precisa ser resolvido de imediato e que o único controle que temos é sobre nossas próprias reações. Esse entendimento nos dá um profundo senso de liberdade e nos permite viver de forma mais leve, focados no presente, sem as sombras da ansiedade e da preocupação dominando nossas mentes.